Bem, amigos, voltamos aí para a resolução de mais questões do Enem 2012, tá? A questão que eu quero fazer com vocês, só um minutinho, deixa eu ajustá-la aqui, é a questão de número 38. Então, na tela, a questão de número 38, nós vamos juntos aí lendo que o designer português Miguel Neiva criou um sistema de símbolos que permite que pessoas daltônicas identifiquem cores. O sistema consiste na utilização de símbolos que identificam as cores primárias: azul, amarelo e vermelho. Além disso, a justaposição de dois desses símbolos permite identificar cores secundárias, como o verde, que é o amarelo combinado com o azul, o preto e o branco. São identificados por pequenos quadrados, o que simboliza o preto é cheio, enquanto o que simboliza o branco é vazio. Os símbolos que representam preto e branco também podem estar associados aos símbolos que identificam cores, significando-se estas são claras ou escuras. De acordo com o texto, quantas cores podem ser representadas pelo sistema proposto? Então, gente, voltando aqui comigo, o que eu quero trabalhar com vocês nesse primeiro momento é o seguinte: é mais uma vez lembrá-los da diferença entre e ou. Ok? Então, vamos pensar o seguinte comigo aqui, junto comigo. Nós temos aqui, na sala dos professores, há 6 professores de matemática, 5 professores de português. Opa, português, Portugal. Português. A minha pergunta é: de quantas maneiras pode o aluno assistir a uma aula? Olha só, a minha pergunta é: de quantas maneiras pode o aluno assistir a uma aula? Pensem comigo, ele vai assistir aula de matemática ou de português. Concorda comigo? Não existe a possibilidade dele assistir 2 aulas ao mesmo tempo. Ok? Concorda comigo? Principalmente se a professora de português for a Grazi Massafera. Aí fica complicado o cara assistir aula de português com a Grazi Massafera e com o Paulo Henrique. Tá certo? Então, vai ficar complicado. Beleza. Então, é matemática ou português. Pergunto a vocês: quantas opções nós temos para o cidadão ter aula de matemática? São 6. E quantas opções nós temos para o cidadão ter aula de português? São 5. Então, aqui, 6 mais 5 dá quanto? 11. Então, de quantas maneiras distintas pode o aluno assistir a uma aula? 11. Entenderam? Beleza. Ficou claro? Agora, vamos pensar o seguinte. O André, ele quer presentear sua amada com um livro, ok? Ele saiu para comprar um livro, mas lá na livraria, lugar que vende livro, livraria, não é isso? Lá na livraria tem o quê? 6 livros de português. 5 livros de romance. E 7 livros de comédia. Pronto, 7 livros de comédia. Nada a ver, né? Mas vamos lá. Romance. É policial, pronto, policial. Suspense, para ficar legal. Suspense. Então, suspense.
ele só pode comprar um livro. Então, a pergunta para vocês é a seguinte: quantas opções ele tem para adquirir um livro? Aí é o que eu quero falar para vocês. Ele pode adquirir um livro, aqui ó, de português, ou de romance, ou de suspense. Entenderam a brincadeira? Então, de português, são 6 opções. Né? Ele tem lá, português, gramática com Segala, gramática com, que mais? Henrique, gramática com Paulo, gramática, pronto, tá lá, 6 autores. E romance, ele tem o romance da Mônica, o romance do Zezinho, o romance da Pedrita, e aí vai. E suspense, ele tem um suspense, pouso no aeroporto 71, né? Nascimento do filho do Fred Krueger, tipo isso, não é isso? Suspense não, aí é terror, né? Então suspense é outra coisa. Mas tudo bem, só para vocês entenderem a brincadeira. Então vai ser português ou romance, ele tem 5 opções, ou suspense, ele tem 7 opções. Então eu vou somar, porque ele só vai escolher um dos 2, um dos 3, e somente um. Então é essa opção, ou essa, não tem mais. Quando eu somar isso aí tudo, dá quanto? Quanto que é 6 mais 5? 11, não é isso? E quanto que é 11 mais 7? 11 mais 7? 18? Então ele tem o quê? 18 maneiras, né? 18 maneiras distintas de adquirir um livro para a sua amada. Então, essa brincadeira, né, guardadas as brincadeiras aqui, o que eu quero passar para vocês como raciocínio é que o ou, na matemática, ele significa mais. Isso é importantíssimo você saber diferenciar isso, tá? O ou é o mais. Beleza. Agora, brincando mais um pouquinho, eu vou esperar vocês só dar um zoom no quadro aí, tá? Brincando mais um pouquinho, explicando a diferença entre e ou, né? Lembrando vocês que eu já tinha comentado com vocês sobre isso. Então a ideia aqui, gente, é o seguinte, é que eu estou conversando com vocês sobre princípio fundamental da contagem. Beleza, então nós estamos no princípio fundamental da contagem e o princípio que nós estamos utilizando é o princípio aditivo, que foi dado aí o exemplo da sala dos professores e foi dado agora o exemplo do livro. Ok. Agora, nós vamos utilizar PFC, princípio fundamental da contagem, porém, agora vai ser o multiplicativo. E aí eu vou fazer o mais simples com vocês, que é o seguinte, multiplicativo. Simone tem em seu guarda-roupa 2 calças e 3 camisas. Bem, de quantas maneiras distintas Simone pode se vestir e sair para trabalhar, né? Então vamos lá. Bem, a minha pergunta é, quando ela for sair para trabalhar, ela vai usar uma calça e uma camisa. Concordam comigo? Ela vai usar simultaneamente. Gente, muito importante vocês saberem a diferença entre e ou. O e significa vezes, o e significa simultaneidade. Ok? Então, aqui nós vamos brincar da seguinte forma. A calça 1 pode ser combinada. Vamos fazer o seguinte. Vai deixar camisa mesmo, né? Vamos botar blusa, né? Blusinha, né? Para as meninas, blusinha, para ficar melhor. Só para diferenciar, gente, blusa. Não, blusa, né? Porque calça e saia a gente não usa ao mesmo tempo. Então aqui, ó. Calça junto com a blusa 1, ou calça 1 junto com a blusa 2, ou calça 1 junto com a blusa 3. Entendeu? Então aqui, a calça 1 combinado com as blusas tem 3 opções. 3 opções. Já eu posso também pegar a calça 2 e combinar com a blusa 1
ou com a blusa 2, ou com a blusa 3. Tudo bem? Então, com isso, perceba aqui que para vestir uma calça, ela tem duas opções. E para vestir uma blusa, ela tem 3 opções. Então, quanto que é 2 vezes 3? Porque ela vai vestir simultaneamente. Então, 2 vezes 3 é 6. Ela tem 6 maneiras, ok? Então, ela tem 6 maneiras de se vestir e sair para trabalhar. Perceba que aqui eu não usei o ou, porque se eu tivesse colocado o ou, passaria a ideia de que ela iria usar a calça ou a blusa, né? Então imagina uma mulher saindo só de calça, né? Ia causar aí realmente um alvoroço. Se for Gisele Bündchen, né? Todo mundo vai olhar, né? Mas de repentemente, se for uma mulher que seja desprovida, né? De beleza, né? Todo mundo tem sua beleza, né? Sua beleza e tal. Mas vai ser uma saia de terror, ok? Então a ideia, gente, a ideia é vocês entenderem a diferença entre e ou. E essa questão 38, ela está trabalhando as duas situações, o e o ou. Então, vamos juntos, mais uma vez, aqui precisa dar uma focada aqui? Tá não? Tá tranquilo? Eu acho que ficaria interessante eu passar mais um exemplo. Não, vamos direto para a questão. Vamos direto para a questão, que a gente vai emocionado, tá certo? Nós vamos emocionados rumo ao hexa, né? Rumo ao hexa. Então, na questão, as informações que nós vamos extrair da questão aí são as seguintes. Vamos lá. Aqui. O designer português Miguel Neiva criou um sistema de símbolos que permite que pessoas daltônicas identifiquem as cores. O sistema consiste na utilização de símbolos que identificam as cores primárias: azul, amarelo e vermelho. Então, vamos colocar aqui. Aqui eu vou colocar para vocês assim, ó. Quantas cores primárias nós temos? 3. Que pode ser o azul, o amarelo, não é isso? Azul, amarelo e o vermelho. Beleza. Na sequência, então você anotou 3, beleza? Na sequência, vamos voltar aí. Ele fala para a gente o seguinte, que você tem, além disso, a justaposição de 2 desses símbolos permite identificar cores secundárias, como o verde. O verde, ele nasceu da onde? É a mistura do amarelo com o azul. Esse é o verde. Então, na verdade, vão nascer o quê? Mais 3 cores. E aí eu tomei a liberdade de selecionar para os senhores, porque eu não sou professor de artes, né? Então eu não sabia, aprendi com este curso para o Enem, aprendi isso que eu acho que eu aprendi no 2º grau, mas eu não lembrava. Que é o quê? A cor secundária, cor secundária, também será 3. Por que também será 3? Porque no momento em que eu combinar o azul e amarelo, vai resultar no verde. Eu gostaria que vocês anotassem desse jeitinho aqui, para vocês entenderem. Tá? Aí, eu tomei a liberdade também de combinar, eu tomei a liberdade também de combinar o seguinte, o violeta, ou o azul com o amarelo. O azul, combinado com o amarelo, ele resulta em violeta. Eu não sabia disso. Fiquei sabendo nesse curso. Azul com amarelo, não. Azul com vermelho. Isso, valeu. Valeu, Bizu. Valeu, Bizu. Azul com vermelho. Muita informação. Aí, eu também peguei outra cor, que é o laranja. O laranja, ele já é quem? O amarelo, olha só, gente, junto com o vermelho. Se alguém sabia disso,
Fique feliz, porque essa informação foi útil, né? Foi útil para a prova do Enem. Ok? Então, você tem 3 opções de cores. Você tem 3 opções de cores. Você tem aqui, nas cores primárias, você tem 3 opções. Então, é isso que eu quero marcar com vocês. Beleza? E nas cores secundárias, nós também temos 3. Então, em resumo, quantas cores nós temos ali? 6. Vou explicar por quê. Porque você pode ter as primárias ou as secundárias. Beleza? Ficou tranquilo essa parte aqui? Só que essa informação que ele deu aqui, volta lá na questão, por gentileza. Ele chegou para a gente e falou bem assim depois, ó. O preto e o branco são identificados por pequenos pontos, pequenos quadrados. O que simboliza o preto é cheio, enquanto o que simboliza o branco é vazio. Os símbolos que representam preto e branco também podem estar associados aos símbolos que identificam cores, significando se estas são o quê? Claras ou escuras. Aí vem a parte interessante, uma pegadinha da questão aqui. Tem pegadinha. Tem. A questão é bruta. Por quê? Vocês já entenderam quais são as cores? A primária, que são 3. Isso, a primária, que são 3. E as secundárias, que são 3. Então, você já sabe que aqui vai ser 3 mais 3. Então, você totaliza aí 6 cores. Espera aí, deixa eu fazer mais bonitinho aqui, para aproveitar o espaço. Primária ou secundária, que vai ser 3 mais 3, que vai ser 6. Beleza. Só que, olha que coisa interessante. Essa primária ou secundária, ela tem 3 tonalidades. Quais são elas? Ela pode ser clara, ela pode ser normal, ela pode ser escura. Aí vem a parte interessante, né? Uma vez eu recebi um e-mail interessantíssimo, né? Falando que a diferença das cores para homens e para mulheres, né? O homem, ele só enxerga o azul, o amarelo e o vermelho. Só que a mulher, ela enxerga dentro desse azul, o azul claro, o azul bebê, o azul marinho, o azul, né? O azul não sei o quê, né? Então, assim, a mulher, ela tem um poder de perceber as cores muito mais do que os homens. Tá entendendo? Então, por esse motivo que as mulheres vão ter mais sucesso nesse problema do que os homens. Longe da minha, né? Longe de estar fazendo alguma apologia machista e tal, mas é justamente para mostrar isso, que as mulheres vão ter esse raciocínio. Elas vão entender que a cor pode ser clara, ela pode ser normal, ou ela pode ser escura. Só que aí, vamos parar na brincadeira agora, aqui entra a questão do E. Por quê? Olha só, gente. O azul, ele pode ser claro, ele pode ser normal ou ele pode ser escuro. Tudo bem? Então, perceba que é ao mesmo tempo. Entendeu? Ao mesmo tempo. Então fica uma ideia de E aqui. O azul, ele é aquela cor, está combinada com o azul e o claro. O azul e o normal. O azul e o escuro. Tudo bem? Então, se você tem 6 cores possíveis, que podem ser formadas aqui, então ela pode ser multiplicada por 3. Entenderam por que esse 3 aqui, gente? Esse 3 nasceu do clara, normal e escura. Nossa, que aula. Então, 6 vezes 3 é 18. Ok. Beleza. Mas tem um negocinho a mais. Ainda tem mais 2 cores aí. Tem. Você tem a opção de pode ser o branco, né? Aí essa cor, né? Braco não, é branco, né? Você pode ser o branco. Desculpa, aqui não é, porque não tem a opção de você ter ausência de cor total ou totalmente inclusão de cor, né? Então é branco ou preto.
Então, na verdade, gente... Ixi, Maria, hoje está feio. Na verdade, vai ser o quê? Serão mais 2 opções de cor. Então, peraí. Além das 6 cores que você tem, que pode ser azul, amarelo, vermelho, verde, violeta e laranja, que multiplicado... Desculpa, é esses 6 aqui que eu estava fazendo. Queria mostrar para você. 6, né? 6 cores. Que é multiplicado por 3, porque esse 3 indica se é claro, se é escuro, se é normal. Dá 18. Você ainda tem mais 2 opções, que pode ser branco ou preto. Então, em resumo, acredito que ficou legal a explicação, né? Eu quero passar para vocês, para o próximo lado aqui, aí eu vou fazer já a forma total de resolver, beleza? Aqui foi, assim, a questão está resolvida, porque vocês sabem que aqui, desculpa, ó, aqui não é 2, tá? Aqui é 1. E sabe que aqui tem ou, então o resultado é 20, tá? Mas só para ficar mais, assim, eu fui fazendo passo a passo e tal, então agora eu vou só colocar, né, a forma mais direta. Soma aqui, ó. A gente bota um mais aqui, que dá 20, ok? Meu 20 não ficou legal, então vai ficar bonitinho agora, ó. Quer ver, ó? Pronto, tá aí, beleza? Mas olha só, vamos pro lado de lá, onde eu vou fazer com vocês o seguinte. Aqui vai ser 3 vezes 3 mais 3, certo? Mais 1 mais 1. Então, vamos lá. Quem é esse 3 aqui? Esse 3 aqui é a opção que pode ser clara, normal ou escura. Mas, ao mesmo tempo que ela for clara, normal ou escura, ele vai escolher uma das cores. Ou vai ser um azul, ou vai ser um amarelo, ou vai ser um vermelho. Ou a combinação, a justa posição, que vai nascer um verde, ou violeta, ou laranja. Então, com isso, vai ser 3. O parêntese representa prioridade. Então, vai ser o que faz... A gente vai resolver o que está dentro do parêntese primeiro. 3 mais 3 é 6, né? Mais 1, mais 1. E pela regra da prioridade matemática, você primeiro faz a multiplicação e depois a adição. Então, aqui deu 18, mais 1, que vai dar 20. Pronto, tá aí. Resposta, hashtag 20, né? Letra C. Letra C. Né? Então, assim, perceba que ficou bacana mesmo, né? C de certo. Agora vamos dar o zoom. E assim que terminar o zoom, nós vamos começar a próxima questão. Não, essa aí, não, pode dar um zoom devagar mesmo, porque a galera ficou emocionada com a explicação dessa questão aí. Eu percebi isso aí. Chegaram uns e-mails aqui para a gente falando, professor, que fantástico, que explicação fantástica, né? Então, aí. Bem, galera, questão 39, tá? Questão 39 é mais ou menos o seguinte. Existem no mercado chuveiros elétricos de diferentes potências, que representam consumos e custos diversos. A potência P de um chuveiro elétrico é dada pelo produto. Produto, lembra que produto é o resultado da multiplicação, ok? Pelo produto entre sua resistência elétrica R e o quadrado da corrente elétrica I, que por ela circula. O consumo de energia elétrica por sua vez, é diretamente proporcional à potência do aparelho. Considerando as características apresentadas, qual dos gráficos a seguir representa a relação entre energia consumida por um chuveiro elétrico e a corrente elétrica I, que circula por ele? Bem, gente, aqui
o que eu quero passar para vocês, tá? Primeiro passo é comentar com vocês aí como é que a gente poderia resolver essa questão, né? Então, vamos aqui no quadro comigo. Então, no quadro, a gente começa aqui. A gente faz o seguinte. Ele diz o seguinte, que a potência P de um chuveiro, é dada pelo produto. Produto, você bota um pontinho aqui, não é isso? Pelo produto da resistência R, então de R, vezes o quê? A corrente, o quadrado da corrente elétrica. Então aqui vai ficar I ao quadrado. Tudo bem? Então com isso você fica tranquilo olhando aí. Lembrando que essa potência ela é uma potência positiva, né? Não existe. No caso do chuveiro, eu acho que não vai ter negativa, né? Depende, né? Depende, né? Porque o chuveiro negativo seria talvez água gelada, né? Tipo isso, sei lá. Potência negativa, eu acho muito difícil ter potência negativa. Mas tudo bem, como eu não sou expert em física, né? Eu aceito aí sugestões, ok? Mas o que tem que estar claro para a gente é o seguinte, que o P tem que dar positivo, que o P tem que dar maior do que 0, beleza? Então, com isso a gente fica emocionado. Beleza. Agora depois ele fala o seguinte, volta na questão, por gentileza. Ele fala depois o seguinte, bem aqui, ó, gente, nessa parte aqui no final. Ó. Considerando as características apresentadas, qual dos gráficos a seguir representa a relação entre energia consumida E por um chuveiro e a corrente elétrica I? Tudo bem? Então, o que eu quero pedir para vocês aqui, rapidamente? Coloca, por gentileza, uma outra equação, né? Uma outra função. O seguinte, vamos aqui no quadro comigo e coloca, por gentileza, o E igual, né? O E é o que, gente? Energia consumida. E ele vai ser igual a K, que é uma constante, vezes P. Essa constante K aqui é uma constante de proporcionalidade. Ela nasceu no momento em que ele fala para a gente que, rapidamente voltando na questão, o consumo de energia elétrica E, por sua vez, é diretamente proporcional à potência do aparelho. Então, isso eu quero dizer para vocês. Esse K aqui é essa constante de proporcionalidade, por ser diretamente proporcional ao consumo a potência do aparelho, desculpa, né? Tudo bem. Com isso, gente, a gente vai fazer o quê? A gente pode usar aí um sisteminha de equações, né? Que eu gostei muito aí, fiquei muito emocionado. Lembrando o seguinte, que P é o quê, gente? É R vezes I ao quadrado, ok? Então, esse cara daqui, eu substituo aqui, ó. Então, nós vamos ter o quê? Que o E, o consumo, a energia consumida, vai ser o K vezes o R, que é a resistência, ok? Vezes o quadrado da energia, não é isso? O quadrado da energia. Tudo bem? Isso mesmo, né? Beleza. Ele falou aí pra gente. Beleza. Aí, na nossa ideia é o seguinte, a gente pode fazer o seguinte, pegar essa constante e a resistência e criar uma outra constante, uma constante linha, né? Uma constante de proporcionalidade de linha, K', vezes I ao quadrado. E aí você vai olha que fantástico, gente. E aí você vai perceber o seguinte, que o gráfico ele tem o I positivo, ele tem o I maior que 0. Né? Olhando todos os gráficos aí, agora vamos começar a brincadeira. Olhando todos os gráficos, o nosso I ele é maior ou igual a 0. E ele está
E ele está ao quadrado. Ao quadrado. Então, estando ao quadrado, ele lembra muito a gente o quê? Uma função quadrática, né? Uma função do segundo grau, né? Que é o tal ao quadrado. E a única função que representa isso, como eu já tinha explicado para vocês, essa aqui que tem uma reta, ela é uma função do primeiro grau. Essa aqui que tem uma outra reta também é função do primeiro grau. E essa aqui que tem uma outra reta também é função do primeiro grau. Então pronto, você já eliminou 3 aí. Só no atacado eliminou 3. E aí a brincadeira vem. É uma questão mais de raciocínio lógico, né? Também eu acho, né? Porque aí você vai perceber o seguinte. Eu falei para vocês que o I é positivo, a energia, aí vocês vão ter que me ajudar. Aqui, o quadrado da corrente elétrica. Mesmo que, o que eu acho muito difícil, mesmo que esse I fosse negativo, mas ao elevá-lo ao quadrado, ficaria positivo, né? Então, assim, energia elétrica corrente, né? Eu acho muito difícil, né? Então, inclusive, tem até o filme do Homem-Aranha aí, né? Que tem o Electro, né? Desculpa, gente, foi só porque eu lembrei aqui, tá? Da energia elétrica. Linkei, não quis sair da aula, não quis sair do tema. Mas lembrei do Electro, vai estar muito bom esse filme aí, vou assistir, que estreia em breve, né? Quer dizer, já estreou há muito tempo, né? Essa aula, ela você já está vendo, já saiu do cinema, né? Já saiu do cinema, né? Então, quando você for assistir essa aula, talvez já tenha até saído do cinema. Tudo bem. Então, ficou mais lógico para a gente aí, a resposta sendo a letra D de dado. Concorda comigo? Ficou bem tranquilo, né? Olha aqui, ó, função exponencial, né? E assim, isso. Olha que coisa interessante. Lembra aqui, rapidinho, ó. Lembra quando você estudou função exponencial? F de x é igual a x ao quadrado, olha aí. Tá certo? Então, o a é uma constante que está aqui, beleza? E o x, se o x for um valor maior do que 1, por exemplo, 2, 3, 4, né? Se o x for maior do que 1, a função ela é o quê? Crescente. Mas quando você vai ter uma função do segundo grau, exponencial, com a x ao quadrado, esse x sendo um número entre 0 e 1, entre 0 e 1, a função já é o quê? Decrescente. Decrescente. Tudo bem? Então é só isso que eu queria mostrar para vocês. Decrescente. Beleza? Então com isso a gente pode aí, tá? Marcar a letra D. Olha lá. Bota na questão aí a... Isso, coloca só para eles verem o gabarito. Massa. E aí, já, né? A gente retorna aí para o nosso próximo bloco. Até lá.